Bom pessoal, olá a todos, tudo bem? Pessoal, tinha um programa antigamente, talvez algum de vocês conheçam, talvez outros não, chamado Além da Imaginação, que eram histórias hipotéticas, mirabolantes, né? Misturando muitas coisas impossíveis, mas legais. Tinha histórias que eram bobas e tinha umas que eram bem geniais. Tão geniais que aquele canal aqui do YouTube, Meteoro.doc, ele chegou a fazer um vídeo uma vez onde ele citou 3 dessas histórias do Além da Imaginação. Da primeira versão, né, que era em preto e branco, tal, mais antiga. Que eles tinham umas histórias que às vezes eram geniais, que eles faziam. Depois, na outra versão do Além da Imaginação, tem uma história que eu achei muito interessante, que é o que eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo. Eu vou chamar de O Monstro da Rua Johnson. Eu não lembro qual é o nome da rua, entendeu, no filme, mas é completamente irrelevante, até porque é uma história fictícia. Então eu vou colocar um nome em inglês qualquer, tá? Rua Johnson, pronto. Nessa Rua Johnson, aquelas típicas ruas americanas, né, aquelas casinhas bonitinhas e tal, não sei o que, rua retinha. Tinha uma família que morava ali que ela era muito discreta. Eles não saíam muito de casa, só iam do trabalho para casa. Não conversavam muito com os vizinhos. Eram poucos vistos, né, ficavam mais na casa deles discreto. Inclusive lembra muito a minha família. Minha família nunca foi muito de ficar indo na casa dos outros, encher o saco, essas coisas. Sempre foi mais discreto mesmo. E essa família era assim. Eles ficavam em casa, a maior parte do tempo fazendo suas atividades, eles não saíam muito. Só que por eles serem assim mais discretos, eles alimentavam a curiosidade dos vizinhos, porque os vizinhos não sabiam nada deles. Então os vizinhos começavam a alimentar teorias de conspiração acerca deles. Ah, eu acho que eles são vampiros. Não, eu acho que eles são comunistas infiltrados pela União Soviética para nos espionar. Não, eu acho que eles são assassinos e fazem rituais satânicos. Tudo que era bobagem, os vizinhos ficavam pensando deles. Normal. Até que chegou uma noite, durante a noite faltou luz nessa Rua Johnson. Ficou todas as casas no escuro, todas. Aí os moradores saíram para fora, para ver o que aconteceu. Falou, poxa, o que aconteceu? Tá tudo escuro, né? Será que foi algum acidente, alguma coisa? Como eles saíram todos para fora, eles começaram a interagir, conversar entre si. Nossa, você viu? Não sei o que houve, não sei o que. E aí eles perceberam que essa família discreta não saiu. Foi a única família da rua que não saiu da casa. Eu não lembro se no episódio se eles não estavam em casa, ou se eles estavam em casa e não quiseram sair. Eu não me lembro dessa parte, tá? Mas eu lembro que foi a única família que não saiu. Por eles não terem saído, isso alimentou a conspiração do povo. Fofoqueiros, Zé Povinho começaram a conspirar. Ah, eu não falei? Eu falei para vocês que eles eram vampiros. Vampiros que gostam do escuro. Não, eu falei para vocês que eles eram comunistas. Eles não querem sair para fora porque eles têm medo que a gente veja a bandeira da União Soviética lá dentro. Não, eu falei para você que eles são satanistas. Satanistas que fazem rituais no escuro. Vai ver, nós estamos no escuro por causa deles. E começaram a culpar aquela família pela falta de luz. Tudo alimentado na imaginação deles. Aí eles começam a ficar furiosos, porque eles começam realmente a acreditar que a culpa da falta de luz é daquela família. Aí ele começa a bater na porta, esmurrar, querer falar com eles e ninguém atende a porta. Aí eles começam a ficar enfurecidos, achando que eles estão sendo ignorados por aquela família. Eles começam a apedrejar a casa, até que alguém tem a brilhante ideia de botar fogo na casa. Destruir a casa dessa família, todinha. Aí quando a casa está pegando fogo, surge o apresentador do programa, né? Ele olha para a câmera e fala: os moradores da Rua Johnson achavam que tinha um monstro na rua. E realmente tinha. Eles. Porque eles eram monstros. Porque aquela família era só uma família normal. Uma família discreta, que não era de interagir muito. Mas alimentaram tanto a conspiração do povo, que o povo foi lá e acabou com a casa deles. Eu não me lembro se eles chegaram no final ou não, que é um episódio que já faz muito tempo que eu vi. Mas o que tem de interessante nesse episódio? Esse episódio, ele mostra, ainda que seja um episódio fictício, que o ser humano ele é mais movido pelo ódio do que pelo amor. Porque quando você tenta fazer uma coisa boa, uma campanha, sei lá, uma arrecadação beneficente, poucas pessoas participam. Agora, quando você tenta fazer algo para o mal, todo mundo participa. Isso é psicológico e é inerte ao ser humano. Que nem, por exemplo, uma vez aqui em São Paulo, no Miocão, estava tendo uma motociata, os motoqueiros estavam andando de moto. E podia passar alguns carros, né, também, não era proibido. E os motoqueiros tudo calmo ali, tranquilo, andando. Até que em dado momento um carro que estava passando, parece que ele pegou na moto, ou a moto pegou no refletor do carro, sei que deu uma confusãozinha ali, eles começaram a brigar. Era um motoqueiro e um motorista de carro brigando. De repente, foi menos de 5 minutos, o motoqueiro começou a agredir o carro, e os outros motoristas de moto que estavam ali ao redor foram tudo ajudar o motoqueiro a bater no carro. Sabe? Estragaram o carro do cara. Agora, a maioria deles não sabia nem o que estava acontecendo, não sabia o porquê, mas só porque viram um companheiro batendo no carro, já foram ajudar. Envolve um pouco aquilo que eu já falei aqui em vídeo, que é a teoria do efeito manada, né? O efeito gado, que vai todo mundo junto que nem um gado. Não sabe nem o que está acontecendo, mas vão, levado pela onda.
E envolve um pouco isso que eu falei, que a pessoa quando vê algo que é do mal, parece que ela é mais motivada do que por algo que é do bem. Entenderam, pessoal? Isso acontece muito no ser humano. E na religião foi a mesma coisa. Antigamente no Brasil, nós tínhamos a Igreja Católica, era predominantemente, a maioria dos brasileiros eram católicos, e havia igrejas protestantes. Já tinha igrejas anglicana, presbiteriana, metodista, adventista, normal. Essas igrejas eram menores, tinham seu público pequeno, mas coexistiam razoavelmente bem, né? Não tinha muita confusão. Aí quando o Edir Macedo começa a sua Igreja Universal, o Edir Macedo ele usa uma tática diferente dessas igrejas, para poder atrair mais pessoas e expandir rápido o seu negócio. O que o Edir Macedo faz? Ele fala do amor de Jesus? Não. O que o Edir Macedo faz é usar o poder do ódio das pessoas, esse poder psicológico. O Edir Macedo começa atacando a Igreja Católica. Ele dá a entender que as imagens do católico eram obras do demônio e que aquilo estava prejudicando a vida do fiel. Ele começa a lançar esse discurso na mente dos fiéis, até porque ele sabe que isso ia viralizar. De um fiel ia passar para outro. Então ele falava assim: a sua vida está ruim, meu irmão, é porque você tem imagens em casa. Olha, Deus abomina imagens, está lá em Êxodo 20, por isso que você não prospera. Joga essas imagens fora, participa aqui da minha igreja, que você vai ver sua vida mudar. E ele fazia discursos assim na igreja dele. Então aquele fiel que acreditava naquilo, ficava chocado. É mesmo, por isso que eu não sou rico. Não é porque eu não trabalho, não é porque eu sou vagabundo, não é porque eu não é porque eu tenho uma imagem em casa, por isso que eu não sou rico, Deus está me castigando. Eu vou jogar essas imagens fora e vou seguir a Deus. Só que esse fiel, quando ele fazia isso, ele acabava também convencendo outras pessoas. Às vezes gerava até brigas familiares, brigas de trabalho. Eu sei que quando eu fui gerente de loja, eu vi muitas brigas assim que eu tinha que apartar, porque eu era o mais velho, né, responsável, já vi os evangélicos atacando os católicos por imagem. Mas a tática deu certo. Essa demonização da Igreja Católica fez com que ele pescasse muitos fiéis da Igreja Católica. Ao mesmo tempo, ele começava a atacar também as religiões de matriz afro, como Candomblé, Umbanda, etc. Dizia que aqueles orixás eram os demônios, né? Por isso que a pessoa não prosperava. Você não prospera, meu filho? É por isso. Você cultua demônios. Se você cultuar o verdadeiro Deus de Israel, você vai ser rico e sua vida vai prosperar. E aí a pessoa começava a achar que era verdade aquilo. Porra, é verdade. Por isso que eu não sou rico, cara. É porque esses orixás que eu estou cultuando são demônios. Eu vou nessa igreja aí. E ia pescando mais gente. E assim por diante. Então a tática de demonização do Edir Macedo deu certo. Tanto que outras igrejas começaram a fazer o mesmo. O Marcos Feliciano, por exemplo, eu acho que ele é da Assembleia de Deus, se não estou enganado. Ele chegou a dizer uma vez que o Papa adorava Satanás. E que os católicos eram todos satanistas. Detalhe, é o mesmo Marcos Feliciano que processou o Porta dos Fundos para aquele vídeo de humor. Aquele especial de Natal. Mas ele podia falar isso dos católicos, né? Agora, o Porta dos Fundos ele considerou intolerante. Então o poder do ódio é muito grande. Passado algum tempo, pessoal, o Marcos Feliciano, apesar de sempre atacar os católicos, achar que o catolicismo é do diabo, é de Satanás, não sei o quê, teve no Congresso uma pauta que era sobre direitos civis gays, de homossexuais. O que o Marcos Feliciano fez? Ele convidou o padre Paulo Ricardo para ir lá discursar em Brasília. Sendo que o padre Paulo Ricardo também já xingou e criticou os protestantes alguma vez, os evangélicos. O padre Paulo Ricardo chegou a falar num vídeo que os evangélicos eram umas bestas, que estavam esperando uma besta que já veio. Sério. Mas como a pauta era uma pauta para tentar barrar direito dos homossexuais, que eles detestam, estavam lá os dois juntinhos em Brasília, um do lado do outro, falando contra os gays. Se fosse um movimento ecumênico, isso nunca ia acontecer. Eu sei porque o Silas Malafaia, ele participou uma vez de um programa ecumênico da Rede TV, que a Luciana Gimenez fez, e o pai de santo que estava lá convidou ele para fazer uma marcha pela paz, uma marcha entre os religiosos. Vamos lá, o padre, o pastor, o rabino, o ateu, vamos fazer uma marcha junto. O Malafaia recusou, falou que ele jamais marcharia ao lado de um pai de santo. Então, quando é um movimento que é para ser pro bem da paz, pro amor, para mostrar para os fiéis, ó, as religiões podem coexistir, nós não precisamos ser inimigos, nós podemos ter crenças diferentes e sermos amigos. Não, eles não quiseram. Agora, quando é para atacar os gays, rapidinho, vamos lá junto. Vai o padre, vai o pastor, vai o ancião, o apóstolo, vai todo mundo. Porque o ódio ajuda a unir mais as pessoas do que o amor, por incrível que pareça. A psicologia é assim. E para finalizar esse vídeo, como eu comecei falando do exemplo lá da Rua Johnson, isso também acontece na política. Mas eu não quero falar muito de política aqui nesse canal, eu só vou dar um exemplo para vocês, para não deixar em branco. Porque houve, na época do governo Dilma, toda uma demonização da esquerda política no Brasil. Só lembrando, para deixar claro, tá, eu não sou petista, apesar dos bolsonaristas vierem me xingar aqui o tempo todo de petista, é porque eles não sabem que no Brasil tem outras opções. No Brasil tem ciristas, que apoiam o Ciro Gomes, tem moristas, que apoiam o Sérgio Moro,
Tem doristas que apoiam o Dória, tem a Simone Tebet, tem Marina Silva, tem várias opções. Mas o raciocínio limitado do bolsonarista, ele acha que se você não é bolsonarista, você é automaticamente petista. Não, eu não sou petista, pessoal. Na verdade, eu votei 2 vezes no Bolsonaro. Todo mundo que estava no meu grupo sabe que eu nunca escondi de ninguém, tá bom? Apesar de hoje eu me opor ao governo, eu votei sim no Bolsonaro, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, toda democracia, ela tem que ter pluralidade. Senão não é uma democracia, senão é um regime autoritário. Toda democracia tem que ter direita e esquerda. Os países da Europa têm, os Estados Unidos têm, os progressistas e os republicanos, que eles alternam ao poder. No Canadá tem, na China tem, no Japão tem. Sabe onde é que não tem essa pluralidade, pessoal? São em ditaduras. Como, por exemplo, a Coreia do Norte não tem essa pluralidade. Venezuela, Cuba, aí é uma ditadura. Mas numa democracia tem sim que haver direita e esquerda. É natural e saudável, é até bom o debate de ideias. Porque às vezes um lado pode estar errado num ponto, o outro lado pode estar errado no outro ponto, e o debate, na prática, deveria conduzir à luz. Mas não é o que aconteceu, pessoal. Desde a época do governo Dilma para cá, começou a haver uma onda de demonização da esquerda, de todo o aspecto político. Independente do PT, não tem só o PT na esquerda, tem vários outros partidos e personagens na esquerda. Mas toda essa onda de demonização da esquerda fizeram uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, como se a esquerda fosse, por exemplo, comunista, quisesse matar a criancinha, quisesse transformar as famílias em gays, quisesse acabar com a economia e tudo mais. Fizeram toda uma verdadeira onda de um aspecto político que não é bem assim. Na verdade, a direita e a esquerda ela começa com a Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, os grupos que se uniram para derrubar o rei da França, Luís XVI e Maria Antonieta, surgem 2 grupos, os jacobinos e os gerondinos. Uns sentavam-se à esquerda do rei e os outros sentavam-se à direita do rei. Aqueles que eram chamados de que sentavam à esquerda, eles eram mais progressistas, mais pobres. E aqueles que se sentaram à direita, eles eram mais conservadores, mais ricos, mais elitistas. Por isso que surgiu esse aspecto na democracia, direita e esquerda, que pode coexistir as duas perfeitamente, não é proibido. Mas aqui no Brasil virou isso, pessoal. As pessoas acham, as pessoas sofreram essa lavagem cerebral, que nesse exemplo da Rua Johnson que eu falei para vocês. Se você não apoia, por exemplo, o Bolsonaro, que também é um direito de todo mundo, ninguém é obrigado a gostar do Bolsonaro, mas se você não gosta do Bolsonaro, eles fazem que nem nessa Rua Johnson. Eles começam a te tacar pedra, te xingar. Você é esquerdista, comunista, petista, você prefere o ladrão de 9 dedos, né? Volta pra Cuba, não sei o quê. Agora eu sei de que lado você está, amadinho. Tem até um rapaz aqui que eu tô quase dando um ban nele no canal, sabe? Que naquele vídeo ele foi tão ridículo no comentário que ele falou assim: assume logo que você é petista, não sei o quê. Eu falei, e se eu fosse, qual é o problema? É algum crime ser petista? E o que tem a ver com o vídeo? O vídeo era para fazer uma crítica à má gestão econômica do Bolsonaro. Não tem nada a ver comigo, com as minhas posições políticas. Mas é isso que eles fazem. Eles fazem que esse pessoal da Rua Johnson, em vez deles perguntar para a pessoa o que a pessoa é, eles já vão tacando pedra. Tá. Nesse exemplo aí da Rua Johnson, desse episódio do Além da Imaginação, era só eles terem encontrado o vizinho uma hora que eles estivessem em casa e perguntado: olha, vocês moram aqui há tanto tempo, a gente queria te conhecer melhor vocês. Vocês fazem o quê? Trabalham com o quê? Né? Vieram da onde? Simples, era só perguntar. Não destruir a casa do cara. A mesma coisa essa questão política. Tem gente aqui naquele vídeo que veio perguntar qual era a minha posição e quem eu votaria, eu respondi numa boa. Agora tem gente que já vem tacar pedra, que nem esses moradores da Rua Johnson, porque sofreram toda essa onda cerebral, essa lavagem cerebral, perdão, entraram toda nessa onda, e é que nem eu falei, o poder do ódio, ele é muito maior do que o poder do amor nas pessoas. É muito mais fácil você angariar gente para a sua turma, demonizando a turma do outro. Isso é desde que o mundo é mundo. Se você quiser, por exemplo, vamos supor, canal no YouTube. Se você quer ter um canal no YouTube grande, gigante, se você postar um bom conteúdo que nem eu posto aqui, sem atacar ninguém, vocês podem ver que eu não ataco católico, espírita, adventista, eu só faço meus vídeos mostrando a Bíblia. Se você quer ter um canal assim, você não cresce. Vocês notaram isso? Agora, se eu fizer um canal atacando os outros e as religiões dos outros, meu canal já era para ter 1 milhão de inscritos. Ah, os católicos, amadinhos, os católicos não prestam, eles vão arder no inferno, eles são antibíblicos. Espíritas, Deus o livre, espíritas aí toda uma enganação, charlatanismo, são os pilantra. Ateu não vale nada, ateu não vai tudo. Pronto, rapidinho vai ter 1 milhão de inscritos. Exatamente, que tem canais no YouTube que cresceram assim, com a força do ódio. Não vou citar nomes aqui, até para não dar problema no meu canal e levar strike, mas todo mundo sabe de que eu estou falando. De um canal que começou atacando todo mundo, principalmente gente famosa, e ele foi pescando. Vem. Hoje está um canal gigante. Então vocês notaram, pessoal? O ser humano ele é muito mais movido pelo ódio do que pelo amor. E eu vou terminar esse vídeo com uma frase do Siddhartha Gautama, o Buda. Buda dizia assim: a nossa luta não é entre o bem e o mal. A luta é entre o conhecimento e a ignorância.
Paz a todos.